Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Renovação do Arrascaeta já está praticamente encaminhada, só falta assinar a papelada. E o Flamengo faz o último treino intensivo antes de enfrentar o Botafogo pelo Brasileirão. Tudo isso e mais notícias no vídeo de hoje. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. E amanhã já tem clássico pelo Brasileirão, Botafogo e Flamengo no estádio Newton Santos. A gente vai falar agora com o Fábio Jupa para saber mais informações sobre o Fla. Oi, Jupa, boa tarde para você, querido. Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde a todos. O Flamengo se representa daqui a pouquinho aqui no Ninho do Urubu para o último treino antes dessa partida de amanhã contra o Botafogo. O Flamengo vai treinar e o Felipe Luiz sabe que tem reforços e possíveis desfalques para essa partida. Entre os reforços, o zagueiro Léo Pereira e o lateral Alexandro, que cumpriram suspensão contra o Bahia e estão de volta. Outro provável reforço é o Pulgar, volante. Está recuperado de 3 meses de uma cirurgia no pé direito e deve ser relacionado. Entre os possíveis desfalques, 3 jogadores de meio campo, o Saul, que é titular, o Alan e o De La Cruz. Esses jogadores ainda estão com problemas físicos e devem ser preservados para o jogo de domingo contra o Palmeiras no Maracanã. Existe uma expectativa em relação à formação ofensiva. O Carrascal, que começou os últimos 3 jogos como titular, é favorito na disputa contra o Plata e o Luiz Araújo para começar jogando do lado direito. E uma expectativa também pelo aproveitamento do Pedro, que dos últimos 3 jogos começou 2 no banco e só jogou 15 minutos contra o Bahia. Daqui a pouquinho o Felipe Luiz resolve todos esses problemas. Débora, um abraço para você. Tá certo, Jupa. Obrigada, bom trabalho para você. E tem gol inesquecível para os rubro-negros também. Um drible sensacional do Berrio no Vitor Luiz em 2017. Tem até pessoa que hoje me fala, nossa, aquele gol que o Berrio fez contra o Botafogo. E eu falo a real, eu não fiz o gol. Oi, pessoal do Globo Esporte, aqui é Orlando Berrio falando e quero mostrar para você meu lance inesquecível contra o Botafogo. Você que se liga na Globo, vamos conhecer os finalistas da Copa do Brasil 2017. Na verdade que foi uma jogada que eu nos treinos já fazia muito, então não foi uma jogada que saiu da nada. Outra vez na direita para Orlando Berrio. Foi uma bola longa de Rodinei, né? Quando eu vi o jogador, eu fiz a jogada que eu fazia, né? Fazer aí de letra aí para eu tirar o jogador e dar a volta nele. Um drible desconcertante no Vitor Luiz. Uma bola açucarada. Olha o drible do Orlando Berrio. E aí eu tive a felicidade que o Diego me ajudou, né? Finalizando e fazendo aquele gol. O Paolo também pulando para ele entrar na jogada. Com o gol de Diego, o Flamengo é finalista da Copa do Brasil 2017. Todo mundo sabe o carinho que eu tenho e o amor que eu tenho pro Flamengo, cara. A verdade é que fico contente com esse tipo de lembranças. Vamos animar, vamos falar de Campeonato Brasileiro, da 28ª rodada, vamos animar porque amanhã são 4... Amanhã não, né? Tem clássico aí na quinta-feira, mas essa rodada tem 4 clássicos aí para movimentar o Campeonato Brasileiro. A gente tem Botafogo e Flamengo, a gente tem Atlético Mineiro e Cruzeiro, a gente tem Vitória e Bahia, a gente tem Santos e Corinthians, e tudo isso vai estar aqui no Taon. A gente vai mostrar como as equipes estão se preparando, né, para essas partidas tão importantes, né? Ó, tá chegando a reta final do Campeonato Brasileiro e eu diria que principalmente para Flamengo e Palmeiras, essas próximas 2 semanas são muito importantes, né? Inclusive porque tem um confronto direto na semana que vem no Maracanã, Flamengo recebendo o Palmeiras, e tem as partidas de Libertadores, né? Primeira partida das semifinais da Libertadores. Então, vamos começar falando de Flamengo? Vou trazer o Fábio Jupa aqui no telão para falar das alternativas que Felipe Luiz aproveitou para testar durante essa data FIFA, né, meu amigo? Já que ele tinha todo mundo, ninguém estava viajando, praticamente DM vazio. E eu quero que você fale sobre isso, porque principalmente o ataque do Flamengo, né? Depois daquele 8-0 e um ataque de 108 gols, por incrível que pareça, nesse recorte aí dos últimos 5 jogos, o Flamengo tomou mais gols do que fez gols, né? O que é raríssimo.
É isso, Jô. Boa tarde pra você, pra quem tá on com a gente. O ataque é a grande incógnita no Flamengo hoje, né? Flamengo que vai se reapresentar daqui a pouquinho no Ninho do Urubu para esse último treino antes da partida de amanhã contra o Botafogo no Newton Santos. E o Felipe Luiz, Jonas, já sabe que ele vai ter reforços e possíveis desfalques. Entre os reforços, o zagueiro Léo Pereira e o lateral esquerdo Alexandro, que cumpriram suspensão contra o Bahia e estão de volta. Outro provável reforço, o volante Pulgar. Pulgar está recuperado de uma fratura no pé direito e deve ser relacionado. Isso tem muito a ver com os possíveis desfalques, que são 3 jogadores de meio campo. O Saul, que é titular, o Alan e o De La Cruz. O Saul, ele estava com dores no tornozelo, que deixaram ele até de fora do jogo contra o Bahia, está fazendo reforço muscular ali no local, mas o mais provável é que esses 3 jogadores sejam preservados para o clássico de domingo contra o Palmeiras, líder do campeonato, no Maracanã. E aí existe uma expectativa também pelo setor ofensivo, pela formação ofensiva. Nos últimos 11 jogos, o Felipe Luiz só repetiu o trio de ataque 4 vezes. E nessas 4 vezes jogaram Plata, Pedro e Samuel Lino. No lado direito ali do ataque hoje, o Carrascal parece ser o favorito para começar jogando e conta nessa disputa com o Plata e o Luiz Araújo, porque o Carrascal foi titular nos últimos 3 jogos. No lado esquerdo, nesses 11 jogos aí desse recorte, o Samuel Lino foi titular em 10 e no que ele começou no banco ele entrou. Portanto, ele é sempre a primeira opção do Felipe Luiz. E o Pedro, que é o vice-artilheiro do time na temporada com 13 gols, é um caso à parte. O Pedro, ele começou os últimos 3 jogos, dos últimos 3 jogos ele começou 2 no banco, contra Corinthians e Cruzeiro. E quando ele voltou ao time, contra o Bahia, ele saiu com 15 minutos de jogo. Portanto, assim, o Pedro, ele tá na expectativa de voltar, mas ainda não se sabe se vai ser definido hoje. A solução parece passar pelo Arrascaeta, que, como a gente falava ontem, estava muito próximo de um acordo. Agora ele está, principalmente, só falta assinar esse contrato, que seria até 2028, com extensão até 2029. Joana. Tirou um problema burocrático da frente, mas ainda tem aí definições para esse time que enfrenta o Botafogo. É tão importante para o Flamengo esse jogo. Precisa pontuar para não deixar o Palmeiras escapar. Muito obrigada, Fábio Jupa, trazendo as notícias do Flamengo. Sobre o clássico entre Botafogo e Flamengo, Pedro Torre vem com a gente ao vivo agora com as informações, como as equipes chegam aí preparadas para esse confronto. Pedro, bom dia para você. Tudo bem, Lili? Muito bom dia para você, bom dia também para todos que estão por aí, o Jailson, Donk, enfim, todo mundo ligado com a gente no Sport Center. Estamos aqui na porta do estádio Newton Santos, em Engenhão, onde amanhã, às 19h30, sempre bom lembrar para o torcedor, 19h30, muita gente achando que esse jogo aí é 9h30, mas amanhã, 19h30, aqui no estádio Newton Santos, vai ter esse confronto sempre muito aguardado, né, com muita rivalidade, Botafogo e Flamengo. Botafogo ali em 5º lugar, 43 pontos, de olho demais no G4 para se classificar diretamente para a Libertadores do ano que vem. Então pode ter o retorno do Marçal, teve um problema muscular, mas na data FIFA ele já começou a treinar com o elenco, então não deve ser problema para o David Ancelotti. Então realmente o Marçal deve ser reforço para esse jogo importante aqui no estádio Newton Santos. O Flamengo, por sua vez, quer desesperadamente a vitória porque precisa caçar o líder Palmeiras agora. O Flamengo perdeu essa liderança não só pelos critérios de desempate, mas também pela questão de pontuação. Palmeiras teve o jogo atrasado com o Juventude, então agora tem 58 pontos e o Flamengo 55. Torce por um tropeço do Palmeiras em casa contra o Red Bull Bragantino e precisa também fazer a sua parte por aqui. O De La Cruz, provável que não atue nessa partida, campo sintético, sempre fica fora, questão do joelho também. O Saul teve um probleminha, um incômodo, na verdade, no tornozelo, já vinha jogando algumas partidas assim, está em processo de recuperação. Flamengo de olho nas 2 partidas seguintes, porque tem Palmeiras e Racing na sequência, mas apesar de tudo vai ter Arrascaeta, camisa 10, que encaminhou a sua renovação, contrato de mais 2 anos aí para o Arrascaeta, então ele deve ficar aí no Flamengo até 2028, possibilidade de mais um. Tem a questão aí que eles devem anunciar muito em breve essa renovação. A Arrascaeta ontem quase se antecipou nas redes sociais, colocando, enfim, palavras bonitas para a torcida rubro-negra, mas ele é a grande esperança. E também, Lili, para fechar e te devolver,
tem um sinal de alerta. O Arrascaeta está pendurado com 2 cartões amarelos, assim como, por exemplo, o Jorginho. Se eles tomam um 3º cartão amarelo amanhã aqui no estádio Newton Santos, cada um com 2, né? Eles ficam fora nada mais, nada menos do que o jogo importantíssimo, confronto direto com o Palmeiras domingo no Maracanã. Lili. Tá bom, Pedro, muito obrigada. Se um clássico por si só já é emocionante, imagina esse nessa grande disputa aí. Falta, então, para pintar essa notificação da renovação do Arrasca? Não, é um detalhezinho ou outro. É questão mais burocrática, porque o acordo total ele já está feito. O acordo de palavra, o acordo de tempo de contrato, de aumento salarial, o gatilho, está tudo já colocado ali na mesa e apertaram a mão. Arrascaeta e Flamengo apertaram a mão. A questão agora é resolver a burocracia e anunciar a renovação de contrato. É um contrato que vai ter validade até 2028, com possibilidade de mais um ano de renovação automática. Ou seja, se ele chegar nessa renovação automática, aí tem meta, tem títulos, conquistas, aquela coisa toda, bateria 2029, 10 anos de Flamengo. A tela com os números do Arrascaeta. O ídolo vai renovar. São 339 jogos, 293 como titular, 92 gols, 0,27 gols por jogo, 102 assistências e 15 títulos. Na temporada atual, 49 jogos, 19 gols e 13 assistências. Belíssimos números do Arrascaeta, né? Que tem um casamento, digamos assim, perfeito com o Flamengo. Felipe Silva está aqui com a gente no estúdio para falar sobre essa renovação. Bom dia para você, Felipe. Muito bom dia, Lili, André, Jailson, Alfonso Esporte. Tá muito próximo de acontecer, né? O Arrascaeta está para renovar até o final de 2028, com gatilhos para renovação até 2029. Falei com uma pessoa do Flamengo hoje mais cedo e é aquela questão do só detalhes. O Arrascaeta já muitas oportunidades falou, quero ficar no Flamengo, quero renovar. Eu não sei se você lembra, o Flamengo ele chegou a negociar a renovação com o Arrascaeta lá no início do ano, em abril, mas parou tudo porque tinha outras prioridades. E o Arrascaeta, na época, ficou um pouco incomodado porque ele falou assim, queria definir minha situação. Muitos clubes de fora estavam de olho nele. E aí agora, no meio do ano, depois da pausa para o Mundial de Clubes, eles voltaram a negociar e fluiu tranquilamente, podemos dizer assim. Então, muito próximo de renovar. Questão de detalhes, podemos dizer assim. Vou te falar uma coisa, a gente que acompanha futebol, né? Esses detalhes fazem a diferença. Já viu acontecer coisas, né, inimagináveis, até no Corinthians, ficou pelos detalhes, né? Mas no caso dele, Jailson, interesse dos dois lados, né? Sim. Eu, inclusive, ia perguntar pro Felipe, porque teve essa conversa mesmo e o pós-mundial o Flamengo meio que definiu, né? Que as renovações seriam prioridade do Felipe Luiz e do Arrascaeta, né? Então agora teve a primeira conversa, eu acho também, né, com o Felipe Luiz, só que aí agora um vai esticar a corda para cada lado, né, e agora essa aproximação, né, mais assim com o Arrascaeta, que tem feito uma temporada absurda, temporada espetacular do camisa 10, né, a primeira com a 10, e nada mais... A expectativa da torcida era essa, né? De que ele concretizasse essa continuidade no Flamengo. Cara, a prioridade do Flamengo, você falou bem, era renovar o contrato do Arrascaeta e do Felipe Luiz. Tem outras situações também no Flamengo, por exemplo, o Rossi. O Rossi tem contrato até o final de 2027, mas a diretoria também quer renovar o contrato dele. Mas estabeleceu, como você falou, essas duas questões, Arrascaeta e Felipe Luiz. Já acertou, podemos dizer assim, Arrascaeta. Tá tudo certo, é questão de detalhes burocráticos. Do Felipe Luiz... É um pouquinho mais chato, porque o Felipe Luiz tem contrato até o final deste ano e a negociação está rolando. O empresário Felipe Luiz, Jorge Mendes, já se reuniu muitas vezes com o Boto, que é o diretor do Flamengo, então tem mais alguns detalhes. O Flamengo ele também não quer ter aquele medo de chegar no final da temporada e o Felipe Luiz fala assim, não quero mais ficar. Então o Flamengo quer se antecipar do que chegar em dezembro e falar assim, não vou sair. Então eu acredito que o casamento vai dar certo. O Felipe Luiz quer ficar no Flamengo e o Flamengo quer ficar com o Felipe Luiz. Agora, a princípio, Dom, que a Arrascaeta quer ficar no Flamengo também. O jogador indispensável? Não sei se eu posso perguntar isso, né? Porque é indispensável. Acho que o único ponto que você teria dúvida em uma renovação até 2028 seria a questão física, pelo histórico e tudo. Mas essa temporada ele tem jogado constantemente. Acho que o Flamengo tem uma reposição com a contratação do Carrascal, embora tenha jogado mais pela direita. Acho que um time que ganhou mais, tem um elenco encorpado para conseguir dar condições para você não sobrecarregar o Arrascaeta. Então, para mim, faz todo sentido das duas partes, pela idolatria, você está falando de um dos grandes jogadores já da história do clube.
clube. E pro Arrascaeta, lógico, é muito pessoal. Pode ser que o Felipe até falou de procura do lado de fora. Você não imaginaria ele aos 31 anos indo para um grande centro do futebol europeu. Então talvez fossem mais propostas vantajosas no sentido financeiro. Pensando no que ele ganha no Flamengo, no nível de futebol praticado pelo Flamengo e para ele, pela história que ele tem, eu acho que é um casamento que faz total sentido continuar. Então pode ser que tivesse outras opções financeiramente mais vantajosas, mas olhando dentro da minha opinião, porque isso é muito pessoal, eu acho que faz todo sentido essa sequência, inclusive para um contrato de longa duração até 2028. E até, Lili, o Arrascaeta tem muitas oportunidades, ele tem a oportunidade de sair do Flamengo. E até questões melhores financeiras, por exemplo, futebol árabe. Já tentaram levar ele e ele falou, não, vou ficar no Flamengo. Então acho que nada mais justo você valorizar um ídolo com o que ele merece, que é a questão do Arrascaeta. E que ainda entrega demais em campo. Né? Acho que é a segunda melhor temporada do Flamengo dele desde 2019, que é o ano mágico, né? Então ele tá voando. Então é isso aí, nação. Não se esqueça de curtir o vídeo, comenta bastante, que é muito importante pro canal, assim o YouTube reconhece que o vídeo é relevante e manda para mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ative as notificações do canal, que sempre que sair um vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a ficar informado das notícias do Mengão, beleza? Finalmente, rubro-negros e rubro-negras, data FIFA aí, último dia hoje, acabou, né? Acabou daquele jeito, né? Brasil tomando uma virada aí pro Japão, mas ninguém liga, né? O jogo que todo mundo tá esperando é esse clássico de amanhã contra o Botafogo. O Flamengo aí que vem com boas notícias para esse clássico. Reforço, né? O Eric Pulgar tá aí de volta no elenco, provavelmente vai começar jogando. Tinha falado no vídeo de ontem que poderia revezar entre ele e o Saul já entrar de titular porque ele tá sem ritmo e tal, mas acredito que ele vai entrar assim como titular, e o Saul sim fazer essa partida lá pro meio do segundo tempo, porque como é gramado sintético, querem preservar mais o Saul, então muito provavelmente ele não vai começar jogando e o Eric Pulgar vai ser um dos titulares. E uma das principais notícias é que Flamengo e Arrascaeta entraram em acordo e só está faltando a papelada, a burocracia, assinar contrato para a renovação do meia uruguaio no Flamengo. É uma das melhores notícias, porque perder um meia dessa qualidade nessa altura do campeonato, dificilmente achar outro, e o Flamengo fez certo em renovar. Mas aí eu quero saber da sua opinião, torcedor. Fez certo em renovar com a Arrascaeta? Deveria ir procurar outro no mercado com o tanto de dinheiro que o Flamengo tem? Eu quero saber a sua opinião. Deixa nos comentários aí, torcedor. Esse foi mais um vídeo. Vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus.